Você já ouviu falar sobre o rio Eufrates? Sim, aquele mesmo que aparece nas páginas da Bíblia e nos livros de história. Pois bem, algo terrível está acontecendo com ele. O Eufrates está secando, e isso não é apenas uma questão ambiental. As profecias bíblicas falam sobre esse evento como um sinal dos tempos finais. E muitos acreditam que estamos vendo o cumprimento dessas previsões bem diante dos nossos olhos. Mas o que isso realmente significa? E como isso pode impactar nossas vidas? Fique conosco, porque vamos mergulhar fundo nesse assunto e descobrir o que está por trás dessa seca misteriosa e assustadora. O rio Eufrates, um dos mais antigos e importantes rios da história, sempre foi um marco significativo para a humanidade. Situado na região da Mesopotâmia, ele foi o berço de civilizações como os sumérios, acádios, babilônios e assírios, que prosperaram graças às suas águas abundantes. Este rio não apenas sustentou a agricultura e a vida cotidiana, mas também foi palco de eventos históricos e profecias bíblicas que ainda ressoam nos dias de hoje. Muitos acreditam que sua seca atual é um prenúncio de eventos mencionados no Apocalipse. A importância do Eufrates é inegável, sendo um verdadeiro testemunho da evolução humana e das profecias bíblicas, especialmente aquelas que falam do fim dos tempos. Atualmente, o Eufrates enfrenta um desafio monumental: a seca. Este fenômeno tem causado um impacto devastador em milhões de pessoas que dependem de suas águas para sobreviver. A diminuição do fluxo de água afeta diretamente a agricultura, a pesca e o abastecimento de água potável, colocando em risco a subsistência de comunidades inteiras. É alarmante pensar que um rio tão vital e historicamente significativo esteja secando, trazendo à tona questões de sobrevivência e sustentabilidade para os países que ele atravessa. A seca do Eufrates é frequentemente associada a profecias bíblicas que sugerem que esta situação pode ser um sinal do cumprimento de que o anticristo se aproximaria, conforme as revelações no livro do Apocalipse. As causas dessa seca são complexas e multifacetadas, envolvendo tanto fatores ambientais quanto políticos. As mudanças climáticas têm alterado os padrões de precipitação, reduzindo a quantidade de água disponível. Além disso, a má gestão dos recursos hídricos e a construção de barragens em países como Turquia e Síria têm exacerbado a situação. Esses fatores combinados criam um cenário preocupante, onde a escassez de água pode levar a conflitos e crises humanitárias. Simultaneamente, há uma crescente preocupação entre os estudiosos de escatologia sobre como esta seca pode estar ligada ao surgimento do anticristo, que, segundo as profecias, surgirá em um tempo de grande tribulação. A situação do rio Eufrates é um alerta para a necessidade urgente de ações coordenadas e sustentáveis para preservar este recurso vital. O rio Eufrates, uma vez caudaloso e vital para a Mesopotâmia, agora enfrenta uma seca severa que impacta diretamente milhões de vidas. A escassez de água tem gerado uma crise alimentar devastadora, onde agricultores locais que dependem desse manancial para irrigação veem suas colheitas minguarem ano após ano. Essa situação não afeta apenas a produção de alimentos, mas também a água potável, essencial para a sobrevivência das comunidades. Portanto, cada gota conta nessa batalha diária. A seca do Eufrates é um lembrete sombrio de como a natureza pode mudar drasticamente, afetando a vida de todos ao redor. Além das questões alimentares, a seca crescente do Eufrates traz consigo conflitos sociais e políticos. A competição por recursos hídricos limitados pode exacerbar tensões já existentes entre países como Turquia, Síria e Iraque, onde o rio passa. Estudos sugerem que a escassez hídrica será um fator crucial em potenciais guerras por água, levando a um aumento do deslocamento forçado de populações e conflitos sobre os limites territoriais e acesso a esse recurso vital. A situação é tão crítica que alguns especialistas veem nela um prenúncio das profecias bíblicas, onde a seca do Eufrates prepara o caminho para eventos apocalípticos
incluindo a ascensão do Anticristo. Do ponto de vista ambiental, a seca do Eufrates representa uma ameaça aos ecossistemas locais que dependem do rio. A redução do fluxo hídrico impacta a fauna e flora da região, resultando em perda de biodiversidade. Além disso, os pântanos na foz do Eufrates, que serviram de habitats para diversas espécies, estão se desintegrando rapidamente. Esse colapso ecológico não somente afeta o equilíbrio natural da região, mas também tem implicações para o clima global, uma vez que sistemas hídricos estão interconectados. A seca do Eufrates é mais do que um problema regional. É um sinal de alerta para o mundo, ecoando as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e o surgimento do Anticristo. As causas da seca do rio Eufrates são múltiplas e complexas, refletindo tanto ações humanas quanto fenômenos naturais. Em primeiro lugar, as mudanças climáticas têm exercido uma pressão imensa sobre os recursos hídricos disponíveis na região. A interrupção das chuvas esperadas e o aumento extremo das temperaturas resultam em secas crônicas que afetam o caudal do Eufrates. De acordo com especialistas, é estimado que esses fatores poderiam levar o rio a secar completamente até 2040, colocando em risco milhões de vidas que dependem de suas águas. Além disso, a gestão inadequada dos recursos hídricos e as políticas de água nos países vizinhos ampliam ainda mais a crise. Barreiras e represas construídas pela Turquia têm restringido o fluxo do Eufrates, intensificando a luta pelo acesso à água por parte de Iraque e Síria. Essa competição por água, uma vez abundante, cria não apenas desafios econômicos, mas também um possível cenário de conflito, em consonância com o que muitos estudiosos de escatologia interpretam como sinais dos tempos presentes nas profecias bíblicas sobre o fim dos dias e o advento do Anticristo. Portanto, a combinação de mudanças climáticas severas e tratamento inadequado dos recursos hídricos coloca o Eufrates em um estado crítico. A situação ilustra a interconexão entre a gestão de recursos naturais e as advertências proféticas contidas nas Escrituras, onde a seca está ligada ao surgimento de crises que podem preceder a vinda do Anticristo. As consequências dessas ações não afetam apenas a região local, mas repercutem em todo o mundo, exigindo uma reflexão profunda sobre como tratamos nossos recursos hídricos. O rio Eufrates, além de ser vital para a história da humanidade, está profundamente inserido nas profecias bíblicas, especialmente em relação ao Apocalipse. Num mundo onde sua seca se intensifica, muitos acreditam que isso não é mera coincidência, mas um cumprimento dessas profecias. De acordo com o Apocalipse 16:12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio, fazendo suas águas secarem para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Essa imagem evoca não apenas um evento climático, mas um símbolo de mudanças profundas e previsões sombrias sobre o futuro da humanidade. A crescente crise no Eufrates levanta questões sérias sobre os sinais dos tempos mencionados nas Escrituras. A seca é frequentemente vista como uma metáfora para a escassez espiritual e moral que antecede a chegada do Anticristo. As referências bíblicas não são apenas históricas. Elas nos mostram uma ligação direta entre eventos naturais e o cumprimento das profecias. Assim, cada dia que passa e cada gota de água que desaparece nos lembram da urgência em buscar soluções, tanto práticas quanto espirituais, para a crise que enfrentamos. Além de ser um chamado à ação, esta situação nos lembra que as profecias bíblicas não são apenas narrativas antigas, elas têm relevância no cenário atual. A seca do Eufrates serve como um alerta para toda a humanidade de que o tempo está se esgotando. Muitas pessoas, ao olharem para este fenômeno, sentem que estamos nos aproximando de tempos difíceis previstos nas Escrituras. Portanto, reforça-se a necessidade de reflexão e preparação diante da possibilidade do cumprimento das antigas profecias relacionadas ao Anticristo e ao juízo final que se avizinha. Diante de todos esses desafios, é crucial encontrar uma mensagem de esperança que nos guie.
A fé em Jesus Cristo pode ser um farol em tempos de incerteza, oferecendo conforto e direção. Nas Escrituras, encontramos inúmeras promessas de proteção e provisão para aqueles que confiam no Senhor. Assim como o rio Eufrates, que já foi uma fonte de vida e sustento, nossa fé pode nos nutrir e fortalecer, mesmo em meio às adversidades. A esperança em Cristo nos convida a olhar além das dificuldades imediatas e a confiar no plano divino. Para enfrentar os desafios da seca do Eufrates e outros sinais dos tempos, é vital que nos preparemos espiritualmente. Isso pode incluir práticas como a leitura diária da Bíblia, oração e participação em uma comunidade de fé. Esses atos não só fortalecem a nossa fé, mas também nos conectam com outros que compartilham das mesmas crenças, criando uma rede de apoio mútuo. Além disso, a escatologia nos oferece uma compreensão mais profunda dos eventos atuais, ajudando-nos a interpretar os sinais e a nos preparar para o que está por vir. Finalmente, a mensagem de esperança nos lembra que, apesar das dificuldades, há um propósito maior em jogo. As profecias bíblicas sobre o rio Eufrates e o Anticristo não são apenas avisos de destruição, mas também convites à redenção e à renovação espiritual. Ao manter nossa fé em Jesus Cristo, podemos encontrar paz e propósito, mesmo em meio ao caos. Esta é a verdadeira essência da esperança cristã. A certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e tem um plano perfeito para cada um de nós. Agora que você conhece a importância histórica e profética do rio Eufrates, além dos desafios ambientais e políticos que ele enfrenta, é hora de refletir sobre o que isso significa para nós. Será que estamos preparados para os tempos difíceis que podem estar por vir? Como podemos fortalecer nossa fé e nos preparar espiritualmente para os eventos que muitos acreditam estar se desenrolando diante de nossos olhos? Pense nisso. A seca do Eufrates pode ser um sinal de que precisamos nos voltar mais para Deus e buscar orientação em Sua palavra. Você já parou para pensar em como sua vida pode mudar ao aplicar esse conhecimento? Que tal começar hoje mesmo a fortalecer sua fé, lendo a Bíblia e participando de uma comunidade de fé? E mais, como você pode contribuir para a preservação dos recursos naturais em sua própria comunidade? Pequenas ações podem ter um grande impacto. E lembre-se, a fé em Jesus Cristo pode ser a âncora que nos mantém firmes em tempos de incerteza. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo mais sobre profecias bíblicas, escatologia e outros temas fascinantes, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo novo e continua se preparando para o que está por vir. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e fé.